Uma coisa que a gente percebe hoje é que os currículos, eles são muito maquiados. Eu brinco comigo mesmo, né? Que hoje eles não são só maquiados, eles estão com botox, estão com harmonização facial e silicone já. Aham, sim. Você vê o currículo, é um negócio, Incrível, né? nossa, uma perfeição, né? Uhum. Mas eles nem sempre correspondem à realidade. A Flaviana tem isso no seu dia a dia, né? De analisar currículos. E apesar dessa maquiagem toda, Flaviana, você acha que o currículo tradicional, esse impresso que as pessoas entregam, que segue aquela sequência, você acha que ele tem validade ainda para a contratação de pessoas? Tem sim, porque o currículo te apresenta na empresa, né? Te apresenta para a vaga, né? O currículo é a tua porta de entrada, tá? É só a porta de entrada. Porque no momento da entrevista, a gente já vai percebendo aqueles comportamentos que são do indivíduo ou não, e você já vê também a experiência, né? Porque o papel aceita tudo, né? Esse é um jargão da advocacia, tá? Então, que eu sou formada em Direito também. Aí o papel aceita tudo. Então, o currículo bonito, ele pode ser entregue, mas no momento da entrevista, você consegue estar extraindo todas as informações necessárias, né? Você tem que ter tempo, claro, você tem que se dedicar, primeiro dar uma estudada no currículo, ver as habilidades que aquela vaga necessita, né, e confrontar com as informações. E aí você chama a pessoa, né, necessariamente para fazer entrevista. Tá? Mas eu considero o currículo muito importante. E até essa semana eu fiz entrevista para uma vaga de SDR e a pessoa entregou o currículo era muito bom, ela tinha experiência em SDR, que é uma coisa nova, que é a pré-venda, né, trabalhar com os leads. Então, ela tinha experiência nisso, mas aí quando eu peguei o profiler dela, que é o mapeamento comportamental, a comunicação dela era o quarto item dela mais baixo, né? Então, o perfil dela não era comunicador. Então, como é que você vai colocar uma pessoa para fazer pré-venda se a tua comunicação é extremamente deficiente, né? E nesse sentido, você falou no Profiler, né? Que é uma outra ferramenta, uma ferramenta. Tem vários testes São ferramentas de né? teste comportamental, né? Que eu considero muito válidos, assim, eu acho que eles são muito reveladores. Que peso hoje tem um teste desse tipo numa contratação, Flaviana? Ele tem um peso de te ajudar a definir qual a melhor pessoa, se a pessoa atende os requisitos para a vaga, tá? Eu não uso ele como eliminatório classificatório, mas ele vem para concordar com aquilo que você viu na entrevista, tá? Então, assim, eu acho que os testes comportamentais, principalmente, eu uso o mapeamento, esse do Profiler, ele te dá a tua situação profissional hoje. Como é que você está hoje na tua profissão? Qual que é o teu perfil, né? Porque eu não posso... Nós somos, basicamente, 4 perfis, né? Comunicador, analista, executor e planejador. Então, assim, eu não posso colocar um cara que é extremamente comunicador para ser um líder de uma equipe que tem meta para cumprir, porque o cara que é extremamente comunicador, ele adora falar, ele adora o mas ele não gosta de rotina, tá entendendo? Conheço gente assim. Agora, um cara que é executor, ele é um excelente líder, ele é um excelente, porque ele tem metas, né? Ele tem metas para cumprir, ele faz acontecer, né? O executor. E assim como o analista, ele é aquela pessoa extremamente agradável de ter por perto. Né? Então, é aquela pessoa que junta a equipe. Então, ele te mostra isso. Não quer dizer que você nunca vai mudar. Você vai mudar. Porque ao longo da vida a gente vai se adaptando e vai mudando os nossos comportamentos, né? Algumas crenças, valores, né? Tudo aquilo que o Érico conhece muito melhor do que eu. Então, assim, a gente vai amadurecendo também, né? E você percebe a mudança, tá? E esses testes comportamentais, eles são muito interessantes porque ele também te mostra o nível de energia da pessoa, o nível de comprometimento, aderência. Então, são informações bem relevantes, assim, que ajudam. Esses testes, eles ajudam muito a guiar. Mas tem um outro ponto que você comentou antes, que nessa parte da entrevista, é que tu de fato consegue ter uma noção de quem é essa pessoa, né? De como tu te sente diante dela e aquilo que tu consegue captar ali é fundamental para te escolher, decidir se essa pessoa vai poder ou não
trabalhar naquela Prosseguir função. na vaga. Então, para a gente ver assim, que o capital humano ele é a coisa mais importante que a gente tem, né? Porque eu posso ter uma boa ferramenta, né, que é o cruzamento, você preenche um questionário, então cruza os dados, mas o capital humano, a expertise, né, a nossa sensibilidade, ela ainda é maior, né? Porque você consegue perceber quando a pessoa está mentindo. Claro. Né? Então, isso fica muito claro porque ela não consegue sustentar. Sim, em psicologia eu sempre falo que tem toda a questão dos testes psicológicos que são muito utilizados, mas como é importante tu não ficar somente no teste, Não né? se pegar. Conversa com a pessoa, porque se tu te baseia só no teste, tem muita coisa que escapa. Tanto né? que tem muitos candidatos que eu recebo o currículo, por isso que eu valorizo muito o currículo, né? Então, pelo meu perfil jurássico, né? Porque eu sou da... eu sempre prefiro receber o currículo que venham me entregar em mãos ou que mandem, mas assim, eu já fiz muita entrevista só com o currículo e depois eu encaminho para a pessoa pedindo para preencher o profile. Daí eu mando só o link do profile. Então, desse mapeamento. Então, assim, às vezes concorda, né? Às vezes bate lá com o que tu viu na entrevista, às vezes não. Mas, assim, normalmente, o que me faz... Por exemplo, se eu for contratar hoje, que é a empresa que eu trabalho, para empresa de software, né? Então, tem alguns determinados comportamentos que eu preciso por exemplo, o programador não pode ser extremamente comunicativo, né? Senão ele não programa, né? Ele fica o dia inteiro falando. Exatamente. Então, isso eu preciso avaliar lá nos fatores, né? Inclusive, até no blog tem uma matéria que eu postei ontem sobre o mapeamento, né? Então, mostra lá o gráfico, mostra os perfis. E assim, eu já decidi por candidatos, assim, de dar prosseguimento na seleção, de dar parecer favorável para a contratação, só com a entrevista e o currículo. O profile não foi decisivo. Eu nem olhei muito. Mas uma coisa que a gente percebe, eu concordo contigo, que é só na entrevista, só no olho a olho que a gente consegue ter mais confiança naquilo que a pessoa está dizendo. Mas uma coisa que a gente percebe também é que as pessoas estão bastante ensaiadas, né? Então, tem determinadas perguntas que elas viraram padrão nas entrevistas de emprego e as pessoas já vão bem ensaiadinhas. Um exemplo é aquela, qual é seu ponto... o que você considera seu ponto negativo? E aí, o ponto negativo é sempre uma coisa assim, eu sou perfeccionista. Eu trabalho demais, eu sou um workaholic. Eu não sei dizer que não para as pessoas, né? E assim, a gente vê que mesmo bons candidatos... caem nessa armadilha de dar umas respostas muito ensaiadas. Você nota isso também? Se eu te falar que eu não uso essa pergunta. Eu não Que uso bom. essa pergunta. Aliás, é uma informação que no currículo, quando as pessoas colocam, eu tenho esse pequeno hábito assim também de ajudar as pessoas que vão lá e que eu não consigo contratar. Então, que não se encaixa. E daí eu pego uma caneta, né, o papel e falo, olha, essa informação você tem que colocar aqui em cima, isso aqui você tira, isso aqui não precisa, isso aqui você coloca dessa maneira. A foto também é dispensável. Então, assim, essa história de pontos positivos, o que eu posso contribuir com a instituição? Isso daí você não coloca no currículo, nem ponto positivo, nem ponto negativo, nem você vai colocar a tua área de pretensão, tu vai ser uma pessoa objetiva na hora de pedir emprego, tá entendendo? Então, assim, tu vai colocar a tua área de atuação. E essa questão de respostas ensaiadas, sim, existem, mas você vai comendo pelas beiradas, né? Você o diálogo vai fluindo. Sim, porque, por exemplo, eu gosto muito de deixar a pessoa muito à vontade. Quando ela chega para a entrevista, eu levo ela para a sala, mas eu ofereço café, água, e eu já começo a puxar papo de outros assuntos. Ah, mas tu é da onde? É isso, né? Mas assim, me conta, eu nunca vi, eu não conheci ninguém, assim, às vezes eu falo, mas eu não conheço ninguém que trabalhou nesse lugar, me conta como é que é. Então, assim, eu dou uma quebrada de gelo. Tu desarma a pessoa, né? Dessa coisa programada, pronta. Por exemplo, esses dias, né? Faz uns 2, 3 meses, uma moça foi entregar o currículo, aí a Berna me chamou pra Flávia, vem aqui que tem uma pessoa que quer te entregar o currículo. Tá, desci, aí ela me entregou o currículo e eu olhei e falei assim, olha, infelizmente os requisitos das nossas vagas não preenchem com as tuas habilidades, né? Ela era formada em artes, ela trabalha numa empresa de software, né? Nem área administrativa dava. Aí ela falou, não pode. Eu falei, pode? A tua experiência é toda baseada em teatro e né, fui falando para ela. Daí ela me falou assim, não, mas você tem que me ajudar, porque me falaram que você ia me ajudar. Era por isso que ela estava lá. Era por isso que ela estava lá. Eu falei, olha, então eu vou te ajudar. Eu acho que você tem que ir em tais e tais lugares para buscar uma vaga. E se você quiser entrar nesse mercado de trabalho, de área administrativa, contábil, você tem que se programar e fazer uma transição.
Tá entendendo? Porque eu acho, Érico e Luciano, que hoje em dia, assim, os processos de recrutamento e seleção, eles são secos. Né? Você vai lá, você se inscreve para vaga. Mas, assim, nós, enquanto profissionais de RH, eu me vejo muito isso, assim, na questão de contribuir com o mundo, de melhorar, sabe? Sim. Então, eu tenho que oportunizar a pessoa para ela entender qual que é a vocação dela. Sabe, eu não posso simplesmente entrevistar, falar que ela não tem perfil para vaga, sabendo que às vezes é o sonho da vida dela trabalhar numa área contábil, ela tem habilidade, porque ela fez matemática, mas ela não sabe por onde começar. E eu vejo, assim, falta isso muito no mundo hoje, falta isso muito nas pessoas, sabe? Então, essa parte é muito importante, porque nós estamos falando do entrevistado sendo muito engessado, mas o entrevistador também pode ser muito engessado. Eu me recordo logo depois que eu me formei e eu fui para uma entrevista de emprego, era um grupo, enfim, e largaram alguns bichinhos de plástico em cima da mesa e tu tinha, fizeram uma dinâmica. E tu tinha que e tu tinha que escolher é muito boa essa história, tinha que escolher um animalzinho, né? E as pessoas foram pegando e tal, e sobrou para mim a abelha. E agora? O que tu faz com uma abelha, né? E aí, por que tu escolheu a abelha, né? Puxa vida, sabe? Que coisa o animalzinho que só trabalha, né? Que coisa... Então, assim... Ele entende, mas dá para criar, né? Não, ele é especialista do trabalho em grupo. Não, ele adora a chefe, né? Acho que... Para ele, a chefe é uma verdadeira rainha. Verdadeira rainha, né? Então, sabe, tu ter os bichinhos já com uma certa predisposição do que vai ser falado. Sabe, essa coisa muito programadinha de ambos os lados. Se você escolher esse aqui, o perfil dele é esse. Se você escolher aquele outro, e aí, de novo, sem considerar que todos os bichos não estariam disponíveis para todos os candidatos, né? O que é pior. Pior ainda, né? Sobrou um animal. Eu acho que o grande mérito desse teste aí era avaliar a tua capacidade de improviso, né? Acho que sim, né? Pode ser. Então, que coisa. Eu acho que, assim, essa semana ainda eu estava conversando com um ex-colega meu, ele falou, Flávia, participei de vários processos seletivos e eu me senti muito abandonado. Eu falei, tá, mas por quê, Léo? Aí ele falou, não, porque me largavam na sala, me davam uns testes para eu preencher e não aparecia mais ninguém. Aí eu falei, mas como assim? Não, sabe aquela atenção que tu dá, aquilo que tu fica conversando, aquilo que tu faz no antes e no depois? Não existe, Flaviana, não existe. Então, eu acho que eu desenvolvi um método muito meu, justamente por gostar de pessoas, por ter a habilidade e por gostar de conversar também, né? Então, assim, quando você leva uma conversa com o candidato, você consegue estar descobrindo muitas coisas. Por exemplo, já aconteceu de eu estar entrevistando e o rapaz começar a passar mal dele estar nervoso, de eu ter que parar a entrevista, levantar ela, pegar uma água, pedir uma água com açúcar para acalmar ele, sabe? Mas para mim, assim, é uma coisa muito tranquila. Eu fico muito tranquila no papel de entrevistadora. Sim, vocês vão dizer, sim, tu tem que estar tranquila. Mas não, nem sempre. Às vezes a gente não tá, né? Mas você tem que fazer com que a pessoa se sinta à vontade, porque ela tem que entender que aquele trabalho dela tem que se sentir bem recebida, né? Então, eu apresento a empresa para eles. Então, a minha apresentação para a empresa tem que ser da melhor maneira possível, né? Eu tenho que vender aonde eu estou trabalhando da melhor maneira possível, sabe? Isso. E voltando lá a falar, e eu faço muita correção de currículo. Inclusive, quando eu vou dar palestra, eu dou meu e-mail e eu peço para os jovens encaminharem os currículos e eles me mandam para me corrigir, para refazer. Sim. Eu faço isso com o maior dos agrados, assim. E mesmo essas pessoas que vão lá falar comigo, eu passo, eu pego, rabisco todo o currículo, faço uma cópia, porque eu sempre, normalmente me pedem indicações, eu gosto muito de ajudar, então eu devolvo uma cópia corrigida, né, corrigida na caneta. Olha aí, quem precisar de correção de currículo já sabe para quem enviar, né? Vou começar a cobrar. Flaviana Tubim.